A importância da comunicação. Este será o título da nossa primeira aula do terceiro trimestre do ano de 2023 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos iniciar juntos a nossa meditação, o nosso estudo na nova revista da classe de adolescentes. A partir desta pré-aula, nós estamos iniciando o nosso terceiro trimestre do ano de 2023. E nesta revista, nós teremos a oportunidade de estudarmos sobre o tema Grandes Cartas para Nós, no qual nós aprenderemos a respeito das epístolas gerais, das chamadas cartas gerais, os 8 livros bíblicos do Novo Testamento, que vão desde a carta aos Hebreus até a carta de Judas. Então nós vamos ter a oportunidade de, juntamente com os nossos adolescentes, nos aprofundarmos mais nas epístolas gerais. Vamos aprender qual era o objetivo com o que elas foram escritas, para quem elas foram escritas, qual foi o propósito e qual é a aplicabilidade destas cartas que foram escritas num outro período, para um outro povo, lá no início da igreja, na igreja primitiva. Qual é a aplicabilidade desta carta para nós, igreja pós-moderna, igreja do século XXI, para os adolescentes da nossa igreja? De que forma nós podemos aplicar aquilo que foi escrito tantos anos atrás para a geração de adolescentes que nós temos na nossa sala, que nós temos na nossa igreja. Nós teremos a oportunidade, então, de passar 13 aulas estudando sobre as cartas gerais. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de primeiro já começar me desculpando. O vídeo está subindo mais tarde, eu estou fanha. Eu, infelizmente, acabei pegando uma gripe. Aqui em Curitiba a temperatura tem oscilado bastante. Nós passamos uma semana toda de muita chuva, agora 3, 4 semanas atrás, e aí veio uma semana de calor, enfim. Curitibanos vão me entender, a gente sofre nessa cidade. Mas enfim, por isso eu acabei pegando uma gripe, tô fanha, talvez os irmãos vão me ouvir falando aí um pouco mais, uma voz meio nasalada. Já peço perdão de antemão antes de começar a aula, mas eu precisava gravar esta aula. Estou muito feliz, animada com o desafio, com a expectativa do que esta lição tem para nós. E eu quero começar fazendo como eu faço no início de todo o trimestre, lendo juntamente com os irmãos os títulos das aulas que nós teremos. Então, toda vez que eu pego uma nova lição, o que eu gosto? De fazer uma leitura completa da lição, de ler toda ela, antes de fazer a leitura da aula que eu vou ministrar. Porque, como eu falei, aqui para o YouTube eu gravo para os irmãos todas as pré-aulas. Mas na minha igreja, por exemplo, nós trabalhamos com um sistema de rodízio. Então, eu não estou todas as aulas em uma classe só. Eu acabo transitando entre 3 até 4 classes durante o trimestre. Mas eu gosto de toda revista que eu pego, fazer uma leitura integral do texto. Porque, como eu falei, às vezes eu chego numa classe na 5ª aula, na 8ª aula. Então é necessário que eu saiba do que eles estão falando, de onde veio, de onde surgiu aquele fio da meada, para que a gente não fique perdido na classe. Agora, se você, professor, tem o privilégio de passar todas as aulas do trimestre juntamente com seus alunos, de lecionar toda a revista, é um pouquinho mais fácil, porque você consegue saber exatamente onde eles pararam, onde dá para continuar. Às vezes dá para continuar um debate que iniciou na aula passada, no domingo passado, mas fato é que quando nós pegamos a revista pela primeira vez, o ideal é que a gente tenha uma ideia do todo, do que a lição vai falar em todas as aulas, em cada uma das 13, para que a gente saiba como apresentá-la aos nossos alunos, como mostrar a eles o que é que nós vamos aprender, de que forma vamos aprender, porque os irmãos sabem, nós precisamos sim, meio que vender o peixe. Na verdade, às vezes até convencê-los a estudar a palavra de Deus, porque nós estamos falando com uma classe de adolescentes numa faixa etária de 13, 14 anos de idade. Eles estão passando por muitas transições, é uma fase de muitas descobertas, de muitas mudanças, e às vezes não há nem em casa um incentivo para o estudo da palavra de Deus. Nós sabemos que nos dias que nós vivemos, estudar a palavra de Deus é quase algo, completamente contra a cultura, fora de mão, é fazer algo que ninguém está fazendo. Então, muitas vezes nós precisamos começar a primeira aula do trimestre convencendo eles a virem nas próximas aulas, mostrando o que é que nós vamos estudar, de que forma vamos estudar. Então, olha só, nós iremos começar falando da importância da comunicação, trazendo um contexto de como eram escritas as cartas neste período, lá no primeiro século, quando a igreja estava nascendo. Qual era a importância da carta naquele período? Qual era a comunicação mais utilizada, o meio de comunicação mais utilizado? Então, nós vamos ter, na primeira aula, uma ideia do que é o gênero carta, como ele era aplicado, de que forma os apóstolos, os pregadores, os primeiros pais da igreja utilizaram uma carta
para conseguir falar com uma igreja que cresceu de forma exponencial ali nos seus primeiros anos. Na segunda aula, nós iremos entrar na primeira carta das Epístolas Gerais, na carta aos Hebreus, uma carta sobre Jesus. Na terceira aula, a poderosa mensagem da carta aos Hebreus. Na quarta aula, a questão da fé na carta aos Hebreus. Na quinta aula, nós vamos conhecer a carta de Tiago. Na sexta aula, nós iremos continuar aprendendo com a carta de Tiago. Na sétima aula, nós vamos conhecer a carta de 1 Pedro. Na oitava aula, vamos conhecer a carta de 2 Pedro. Na nona aula, nós iremos conhecer a carta de 1 João. Na 10ª aula, vamos conhecer a carta de 2 João. Na 11ª aula, nós iremos conhecer a carta de 3 João. Na 12ª aula, vamos conhecer a carta de Judas e nós iremos encerrar nosso trimestre, na 13ª aula, aprendendo sobre praticar a palavra de Deus. Então veja que nós teremos aí a oportunidade de passar 3 meses aprendendo e mergulhando na palavra de Deus em uma parte do Novo Testamento que não é muito difundida. Se nós pensarmos, quando alguém começa a ler o Novo Testamento, né, falar, eu vou ler o quê? Raramente alguém começa pela carta de 3 João. A gente prefere começar pelos evangelhos, começar pelas cartas paulinas. Então nós teremos aí a oportunidade de desfrutar de um aprendizado que não é tão usual, que não é tão comum. E por isso é muito importante. Porque às vezes, é claro que muitas vezes aquele conhecimento que ele é mais difundido, às vezes vem muita coisa errada, né? Porque todo mundo está falando, então às vezes sai alguma coisa ali que é antibíblica. Porém, quando a gente vai falar de algo muito diferente, a gente pode aproveitar para chamar a atenção dos nossos adolescentes para aprenderem algo que eles não conhecem. Então eu até recebi algumas mensagens no trimestre passado de professores me dizendo que os seus adolescentes estavam cansados de estudar o Antigo Testamento, porque nós viemos de uma revista, né, do primeiro trimestre estudando sobre Gênesis, o livro das grandes descobertas, das grandes narrativas da Bíblia, né? Dos grandes começos, mas nós também passamos o segundo trimestre todo estudando sobre a trajetória do povo escolhido, então nós passamos 2 trimestres no Antigo Testamento. E vários professores me escreveram aqui pelo YouTube, também lá pelo Instagram, falando que os alunos estavam cansados, que não sabiam como continuar procedendo e que esperavam, né, que a próxima lição fosse a respeito do Novo Testamento. Ela é sobre o Novo Testamento e eu acho que nós podemos iniciar a nossa lição com uma abordagem diferente, trazendo os nossos adolescentes para que eles queiram, estudar a palavra de Deus, para que eles desenvolvam um gosto pela palavra. Só que muito desse gosto virá pela forma como nós vamos lecionar. Então fica aqui a minha dica para você, professor, pedir ao Espírito Santo estratégias que possam ser aplicadas na sua sala de aula. Porque eu posso vir aqui e citar estratégias que são possíveis, que podem ser aplicadas, mas eu não conheço a tua turma. Eu não sei como os seus adolescentes se comportam, eu não sei de que forma eles estão acostumados a corresponder à aula. Eu não sei se você tem uma sala predominante, né, de adolescentes já mais acostumados a falar, que são mais expansivos, que vão comentar qualquer aula que seja, que vão levantar a mão e vão perguntar, ou se você tem uma aula de adolescentes mais tímidos, mais acanhados, né, uma classe de adolescentes um pouquinho mais acanhados, que falam menos, que às vezes até acabam precisando ali de serem acordados, né, porque estão quase dormindo na sala. Então tudo depende da classe que você tem. É por isso que nós, professores, precisamos conhecer bem qual classe de adolescentes nós temos. Eu já ministrei para a classe de adolescentes que nós fazíamos uma dinâmica no meio da aula, porque eles não aguentavam passar uma aula toda sem conversar, sem querer levantar, sem querer sair, porque é uma classe, né, de adolescentes muito expansivos. Todos ali falavam bastante, estavam acostumados, já conviviam juntos na igreja, né, desde sempre. Então, eram todos muito amigos. Mas eu também já tive classe de adolescentes onde eu precisava ficar acordando eles, porque eles estavam quase, né, ficavam tão quietos na sala que era quase um monólogo meu. Então, tudo depende da classe que você tem. Peça estratégias para o Senhor, para aplicar na sua classe. Você vai ter aqui no YouTube, encontrar outros canais de professores que se dedicam apenas a aplicar as dinâmicas da aula. E é claro, você pode pegar e transformar aquilo, na verdade, adaptar, né, aquela dinâmica para a sua classe. Mas primeiro olha para os seus adolescentes, veja quem eles são, como eles se comportam, se eles falam bastante, se não falam, para que você consiga trazer a aplicação, né, da sua aula para o contexto da vida em que eles estão, para mostrar a eles aquilo que a palavra do Senhor tem a nos revelar, para levá-los a ter vontade, desejo de conhecer a palavra de Deus. É claro que o sonho de todo professor da escola dominical é uma sala de adolescentes ávidos, desejosos por aprender a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós teremos o desafio de encontrar uma sala de adolescentes apáticos, que não querem estudar. Então peça primeiramente ao Senhor estratégias. Apresente esta revista ao Senhor. Fala, Senhor,
eu gostaria de trazer algo diferente. O que o Senhor pode me mostrar? O que o Senhor deseja que eu faça? De que forma eu posso me comunicar com eles? O que eu posso falar a respeito deste tema? Peça ao Senhor estratégias. Mais do que isso, apresente cada um dos seus adolescentes em oração ao Senhor. Fale para o Senhor aquilo que você reparou na classe. Se você percebeu que algum adolescente vem de uma forma, às vezes você está dando aula e ele fica meio que bufando, revirando os olhos, ou então se você percebeu que alguém não está bem, está entristecido, se está tendo problemas familiares, apresente ao Senhor aquilo que você, professor, tem visto. Seja um canal de bênçãos para a vida dos adolescentes que o Senhor tem colocado nas suas mãos para que você possa mostrar a eles o caminho do estudo da palavra de Deus, para que você possa apresentar a eles as escrituras. Talvez os seus adolescentes nunca leram 2 João, talvez eles ouviram alguns textos de 1 Pedro sendo lidos ali no púlpito, na leitura oficial do culto, mas eles mesmos nunca pegaram a Bíblia e fizeram uma leitura. Então você terá nas suas mãos a oportunidade de trabalhar 8 cartas do Novo Testamento com os seus adolescentes, mostrando a eles que o Deus, que o Senhor que inspirou aqueles autores continua falando aos nossos corações e que ele não inspirou aqueles autores para escrever apenas para aquele povo, para aquele período. Aquelas cartas foram escritas também para nós. O desejo do Espírito Santo era que as nossas vidas, nós aqui do século XXI, também fôssemos transformados por aquilo que desde Hebreus até Judas foi escrito para ensinar, para corrigir não apenas aquele povo da igreja primitiva, mas também a igreja pós-moderna. Nós precisamos da palavra que está escrita ali. Nós precisamos da correção, da exortação, do ensino que estas 8 cartas têm a nos oferecer. Então, para nós começarmos, eu gostaria de primeiro pedir que você deixasse o seu like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. Aqui você vai encontrar pré-aulas da EBD e também alguns vídeos adicionais falando de educação cristã. E eu gostaria que você também, se você quisesse, se você sentir bem, deixasse o seu comentário. Me conta qual é a sua expectativa para as próximas aulas, ao longo deste trimestre, quais são os desafios que você tem a enfrentar, como você está começando, se é a sua primeira vez dando aula, se não é. Me conta aqui embaixo nos comentários, eu vou gostar de saber e vai ser uma alegria poder conversar com você. Vamos então para a nossa primeira aula do nosso terceiro trimestre, será ministrada no dia 2 de julho, no próximo domingo. O título será a importância da comunicação e a nossa leitura bíblica será Atos capítulo 15, nós leremos dos versículos 20 até o 31. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual da carne, de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados, e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Amém? Nós acabamos de ler, então, um trechinho de Atos que nos relata como as cartas eram o principal meio de comunicação dos líderes da igreja primitiva com os povos que estavam espalhados por todo o Império Romano e que iam aceitando a Jesus, se convertendo e que precisavam ser discipulados. Mas nem sempre eles podiam estar todos os dias, por momento indeterminado, como as igrejas que eram iniciadas nestes novos lugares. Então eles utilizavam muito a carta. A versão da Bíblia que eu acabei de utilizar foi a NAA.
Eu sempre recebo perguntas aqui embaixo, né, dos vídeos, me perguntando qual a Bíblia que eu utilizo. A que nós temos utilizado aqui em casa ao longo deste ano de 2023 é a NAA, a Nova Almeida Atualizada, esta Bíblia de estudo, e eu só tenho excelentes indicações para fazer dela. É uma Bíblia muito boa, inclusive nós temos aqui na página, só deixa eu conferir aqui, 2033, uma introdução ao gênero cartas, aqui na Bíblia NAA. Então você, professor, que por acaso tem esta Bíblia ou deseja adquiri-la, você também terá um material de apoio que vai te auxiliar na ministração desta revista, na qual nós falaremos a respeito das cartas, porque nós temos aqui um material que nos explica como fazer a leitura das cartas, desta parte da Bíblia que vai nos trazer este gênero diferente, né? Este modelo que era muito utilizado no período em que o Novo Testamento foi escrito. Vamos agora para a nossa mensagem. Nós teremos aqui o texto de Atos, capítulo 15, versículos 30 e 31. Não lerei novamente porque nós acabamos de lê-lo. Este será os dois textos utilizados na mensagem. Como hoje é a primeira aula, eu quero reiterar a importância dos nossos adolescentes fazerem a leitura devocional, para que eles saibam do que é que nós, professores, estamos tratando naquele domingo, para que eles não cheguem perdidos, meio boiando na aula. Então a leitura devocional ela tem essa importância de situar os nossos adolescentes no conteúdo que será trabalhado no domingo. Os objetivos da nossa aula são os seguintes. Primeiro, destacar a importância da carta como meio de comunicação. Segundo, explicar o papel das cartas para a igreja primitiva. E terceiro, reforçar a importância atual de estudar as cartas do Novo Testamento. Nós temos aqui no Vamos Descobrir, na nossa introdução, a seguinte pergunta inicial. Como você se comunica com os seus amigos? De que forma os nossos adolescentes falam com os amigos, com os pais? De que forma eles conversam? Quando você está distante do seu amigo, você está na sua casa, ele está na dele, como vocês conversam? De que forma vocês se comunicam quando estão distantes fisicamente um do outro? É importante nós termos este momento, iniciando a nossa aula, e de deixar que os nossos alunos falem, que eles conversem, que eles respondam uma pergunta que foi feita, até para que a gente consiga, né, levar eles a entender sobre o que nós vamos falar. Parece uma pergunta meio, poxa, para quê? Por que importa a forma como nós nos comunicamos? Porque nós estamos falando de comunicação nessa aula. Porque as cartas eram um meio de comunicação. Então a gente começa fazendo uma pergunta a respeito daquilo que os nossos adolescentes estão vivendo, para trazê-los para perto de nós, para trazê-los para entender sobre o que é que nós iremos falar. Então, após isso, nós podemos continuar dizendo aquilo que a lição está aqui nos mostrando. Muitas pessoas usam aplicativos de mensagens, porém, antigamente, o principal meio de comunicação eram as cartas. Você já escreveu uma carta para alguém, compartilhando um pouco das suas emoções, ou quem sabe, alguma vitória conquistada? Ou talvez você já tenha recebido uma carta. Receber uma carta é uma experiência emocionante. E para iniciar aqui, eu acho que você, professor, poderia, quem sabe, fazer uma dinâmica. Você pode escolher, inclusive, uma forma de fazer a dinâmica. Ou você, caso você já conheça os seus adolescentes, você já tenha ali um contato com eles, pode escrever uma carta a punho, tá? Eu acho que fica melhor para a gente demonstrar aquilo que nós estamos falando. A igreja primitiva, né? Se comunicava por cartas escritas a punho, né? À mão ali, eles mesmos escreviam. Então você pode escrever a carta para cada um dos seus adolescentes, falando ali palavras de afirmação, palavras de incentivo, convidando eles para estudar esta lição e esta revista, né? Toda ela. E então entregar para cada um dos seus adolescentes e pedir que eles façam uma leitura sozinhos, né, uma leitura ali particular, antes de começar a aula. Porque quando você perguntar se eles já receberam uma carta, eles com certeza já terão recebido, porque você, professor, acabou de enviar a carta para eles. Então acho que seria uma experiência bacana, porque muito provavelmente essa faixa etária de 13 e 14 anos de idade nunca recebeu uma carta, não conviveu com essas cartas. Eles são de uma geração, quando eles nasceram, né, o celular já estava ali sendo muito utilizado, e o WhatsApp, eu acho que já estava, pensarmos aqui 13 anos atrás, acho que o WhatsApp já estava aí começando a iniciar a sua atividade aqui no nosso país. Então veja que eles são de uma outra geração. Nossa, eu tenho 27 anos de idade, mas eu já convivi com cartas. Eu escrevia cartas para as minhas amigas, eu recebia cartas, já tive, né, uma vivência de cartas na minha vida. Mas a minha filha, muito provavelmente, por exemplo, não vai ter. Então, acho importante nós trazermos eles, né, os nossos adolescentes, para este contexto do que era uma carta, de como é receber uma carta. Uma carta escrita, onde a pessoa deixa transparecer ali o que ela tem a dizer através da sua própria escrita, através da forma com que ela escreve. É algo mais íntimo, é algo mais carinhoso
do que uma simples mensagem instantânea. Então, acho que seria bem válido se você, professor, pudesse escrever uma carta para cada um dos seus alunos. Aqui no Hora de Aprender, a lição vai nos dizer o seguinte: a Bíblia é um livro cheio de cartas. Algumas delas foram escritas para chamar a atenção, outras para encorajar, outras para esclarecer algumas dúvidas, e também há aquelas que foram enviadas para exortar as igrejas e gerar proximidade entre as pessoas. Que tal lermos as correspondências dos apóstolos a fim de encontrar nelas uma mensagem viva e atual para nós? As cartas que estão na Bíblia trazem uma mensagem muito importante e nós precisamos, como cristãos que somos, conhecer todas essas cartas. O Novo Testamento é um conjunto de 27 escritos. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, no Novo Testamento nós temos 27 livros. Ele foi produzido por diversos autores e pode ser dividido para fins didáticos em 4 seções. Então nós temos primeiro os evangelhos, de Mateus até João, temos o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, temos as cartas ou epístolas que vão de Romanos até Judas, e dentro destas cartas nós podemos fazer ainda mais uma divisão, que são as cartas paulinas, que vão de Romanos até Filemão, e a partir de Hebreus, as cartas gerais, que não foram escritas por Paulo, que vão ali de Hebreus até Judas, que são o nosso alvo do nosso estudo neste trimestre. E por último, nós temos a divisão do livro profético, que é o livro de Apocalipse. O texto do Novo Testamento ele abrange acontecimentos que vão da vida e obra de Jesus Cristo até o surgimento, desenvolvimento e consolidação das primeiras igrejas cristãs. O conteúdo do Novo Testamento tem edificado, exortado, consolado e produzido conhecimento em cristãos de todas as idades, classes sociais, localidades ao longo das épocas. Você já leu o texto do Novo Testamento por completo? Espero que sim, mas se ainda não fez, comece hoje mesmo a fazer a leitura do Novo Testamento. Neste momento da aula, eu acho que seria bem legal se nós, professores, pudéssemos lançar o desafio para que os nossos adolescentes façam a leitura destas 8 cartas ao longo deste trimestre. Eu sei, talvez você vai falar, vixe, os meus adolescentes não leem. A maioria não está acostumado a ler. Então, o que eu fiz? Eu preparei aqui um cronograma. Ele já está disponível aqui, eu deixei escrito aqui para os irmãos como um recadinho. Tá na parte, acho que é comunidade, aqui do meu canal. Mas eu vou deixar aqui embaixo, na parte de baixo aqui do vídeo, gente. Fugiu a palavra da minha cabeça. Mas o que é isso? É um cronograma onde os nossos adolescentes terão aqui a data para que eles façam a leitura das seguintes, das respectivas cartas, e aqui em cada quadradinho nós temos os capítulos que estes livros possuem. Então, o maior número de capítulos é Hebreus, que tem 13. Todas as outras, o máximo que nós temos é 5 capítulos, que tem Tiago, 1 Pedro e também em 1 João. Todos os outros têm só 3, e aqui as últimas 3 cartas têm um capítulo apenas. Então, acho que seria bem tranquilo deles fazerem, e aí eu coloquei aqui os quadradinhos para que eles possam ir marcando quando eles forem encerrando, quando eles forem terminando de fazer a leitura. Então, por exemplo, hoje eu li Hebreus, o 1º e o 2º capítulo. Então, eu faço aqui a marcação. Eu acho que assim é uma forma bem lúdica para que eles consigam fazer a leitura, para que até gere um desafio. Falar, ó, traz aí todo domingo, coloca lá na sua lição, na sua Bíblia, deixa dobradinho. Vamos fazer a leitura. Se você tiver um grupo para conversar com eles, vocês podem conversar sobre o que estão lendo. Eu acho que nós podemos falar mais da Bíblia. A leitura bíblica ela seria mais fácil e elas teriam mais acesso, mais pessoas fariam essa leitura se nós conversássemos sobre a Bíblia. Perceba quando os adolescentes estão numa rodinha, o que gera um adolescente a ver uma pessoa X lá no TikTok? Ou então o que faz um adolescente começar a assistir uma série, ouvir uma música, ver um canal? É porque ele ouviu alguém falando. Às vezes eles nem gostam do artista X, mas quando eles estão na rodinha, todo mundo fala daquele artista. Então ele começa pesquisar quem é, ouvir as músicas para que ele se atualize, para que ele fale daquilo que está todo mundo falando. Se nós falássemos mais da leitura bíblica, do que nós lemos, das dúvidas que surgiram enquanto nós estamos fazendo a leitura, com certeza nós teríamos mais pessoas lendo a Bíblia. Então aproveita o momento, professor, e traz esse cronograma para sua aula, apresenta para os seus adolescentes, desafie eles a fazerem essa leitura. Se você não tem um grupo do WhatsApp com eles, cria um grupo, coloca lá, ó, vamos fazer a leitura juntos? A gente vai conversando no grupo, falando do que estamos lendo, porque assim eles não só estudarão conosco aos domingos, mas eles farão a leitura destas 8 cartas ao longo de todo o trimestre. Eu acho que seria uma experiência bastante marcante e edificante para a vida deles e também para as nossas vidas.
Aqui no primeiro tópico, nós temos a necessidade de comunicação. Em tempos tecnológicos como este que nós vivemos, as cartas escritas à mão estão cada vez mais escassas. Elas estão sendo substituídas por e-mails e aplicativos de mensagens instantâneas. Entretanto, não foi sempre assim. Houve uma época que elas eram uma forma mais popular de comunicação à distância. As cartas serviam para compartilhar experiências, efetuar cobranças, aconselhar amigos, oferecer consolo, contar novidades e também serviam para outras finalidades. Antes da criação do papel, o papel como nós conhecemos hoje, né, o papel sulfite, as cartas do mundo greco-romana eram escritas normalmente em papiros, que era uma folha produzida de uma planta com o mesmo nome, ou os pergaminhos, né? A folha se chamava papiro, por isso o nome daquele papel mais amareladinho, assim, onde eram escritos os textos bíblicos, e também grande parte das cartas, era papiro, porque era o nome da planta, né? Que se encontrava lá no Egito, e desde a antiguidade, lá no iniciozinho, quando a gente vai pensar na Bíblia ali, dos tempos de Moisés, ou até antes de Moisés, o Egito já comercializava este papel, que era um papel caro, não era barato para escrever, tanto que nós vamos entender aqui agora que, como era muito caro o papiro, e não só o papiro, mas também os pergaminhos, geralmente de animais, né, de pelo ali de animal, e por conta do baixo índice de alfabetização da população, estima-se que menos de 10% de toda a população do Império Romano sabia ler. Escrever, então, eram menos pessoas ainda. Alguns aprendiam ali a ler os códigos e conseguiam fazer a leitura, mas escrever era algo ainda mais difícil. Então, por isso, eles contavam com um profissional que era chamado de amanuense. E ele tinha a tarefa de transformar os pensamentos e as ideias que as pessoas ditavam para ele em palavras escritas. Então, existia, inclusive, uma profissão ligada ao envio de cartas. Então, perceba como as cartas eram realmente o principal de modelo de comunicação do Império Romano, no qual os nossos primeiros apóstolos e pais da igreja estavam não só inseridos, como eles viviam lá. Este era o mundo no qual eles viveram, era o mundo no qual a igreja nasceu. Então as cartas eram a principal forma de comunicação. Essas cartas, elas possuíam alguns elementos básicos, como, por exemplo, o nome do escritor, o nome do destinatário, uma saudação simples, o conteúdo da mensagem e uma saudação final. Tal formato aparece de forma clara nas cartas do Novo Testamento. Então, às vezes, a gente pega o Novo Testamento e a gente chega, quer ver? Mais ou menos, vamos pegar aqui as cartas que são o alvo do nosso estudo. Eu ia usar aqui Romanos, mas vamos pensar numa carta aqui, que tenha o seu autor citado, né? Por exemplo, a carta de Tiago. Só deixa eu abrir aqui. Olha como Tiago começa a sua carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Esse as é craseado porque significa para as 12 tribos. Então, o que Tiago faz aqui no primeiro capítulo da sua carta? Ele coloca o nome de quem estava escrevendo, no caso era ele, e coloca o remetente para quem ele estava escrevendo. Então, às vezes a gente está lendo o Novo Testamento e fala, nossa, por que Paulo fica se apresentando toda hora? Tá bom, Tiago, tá escrito aqui, ó, livro de Tiago. Então, eu já sei que o livro era de Tiago, só que a Bíblia não foi organizada da forma com que nós a temos lá naquela época. Naquele período que eles escreveram, não existia a Bíblia como nós conhecemos hoje. Não tinha capitalização, não tinha versiculização. Então não existia lá um livro de Tiago. Tiago enviava algumas cartas que muito tempo depois foram reunidas, né? Foram ajuntadas ali, transformadas no livro de Tiago. Então quando Tiago estava escrevendo, ele realmente precisava dizer quem era que estava escrevendo e para quem ele estava escrevendo. Fazia parte do gênero carta. Imagina se os nossos e-mails, por exemplo, e trazendo algo que os nossos adolescentes já não conhecem muito, né? Os e-mails. Eu perguntei agora recentemente aqui na classe da igreja quem usa e-mail. E assim, eles me olharam tipo, como assim? Como se eu fosse, né, uma pessoa... Falei, pois é, gente, eu ainda utilizei muito e-mail para fazer trabalho, mas enfim, é uma outra geração. Mas, pensa que nós, professores um pouquinho mais, né, acima de 25 anos, nós utilizamos e-mail e nós sabemos que você tem ali o destinatário e o remetente. Então, se algum dia alguém reunisse lá os e-mails da Damaris para fazer um livro com os e-mails da Damaris, a pessoa provavelmente ela encontraria ali o meu nome, a minha identificação e para quem eu estou falando, porque é algo que a gente continua utilizando conforme a gente vai escrever uma carta, quando a gente vai escrever um e-mail, é isso que a gente faz. Então perceba que quando nós temos nos livros bíblicos esta apresentação do autor e esta nomeação, né, para quem eu estou enviando, nós estamos justamente falando de um tipo de escrita, que eram as cartas. As cartas, elas cumpriram um papel muito importante e imprescindível
nos povos da antiguidade, porque elas encurtavam as distâncias. Pensa hoje nós temos o celular, hoje nós temos os aplicativos de comunicação, de mensagens instantâneas, e eles continuam cumprindo o papel de encurtar distâncias. Então você fala com um parente distante, com uma pessoa em outro país, do outro lado do mundo, porque os aplicativos eles nos colocam, né, próximos das pessoas, seja por meio de uma chamada de áudio ou por uma chamada de vídeo. Agora, na antiguidade, quando estes aparelhos, né, ainda não existiam, quando esta tecnologia não estava disponível para o povo, eles utilizavam as cartas, elas eram os meios para encurtar distâncias. Segundo tópico, a Igreja do Novo Testamento e suas cartas. Então veja só, por que a Igreja cresceu muito após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, em resposta à pregação dos apóstolos e à ação poderosa e permanente do Espírito Santo, a igreja se expandiu. Então, diante dessa expansão, os apóstolos precisaram diversificar os seus métodos de comunicação, a fim de atender aos novos desafios. Eles não podiam estar continuamente com a igreja que estava nascendo em Éfeso. Então, eles precisavam enviar cartas para discipular a igreja em Éfeso. Às vezes, eles conseguiam enviar alguém. Por exemplo, o apóstolo Paulo ficava em Corinto, de repente ele estava em outro lugar, mas ele não podia ficar continuamente. Então, ele passava um período com aquela igreja, depois ele viajava novamente e ia para outra igreja. Então, como eles não podiam ficar constantemente lá, eles discipulavam a igreja, ensinavam a igreja através das cartas. Quando Paulo escreve 1ª e 2ª Coríntios, por exemplo, ele não estava mais em Corinto, mas ele estava conversando com a igreja, ensinando a igreja através das cartas. A escrita foi uma forma que os apóstolos encontraram para se corresponderem e se fazerem presentes diante da necessidade do pastoreio do rebanho à distância. Não é por acaso que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 foram produzidos em forma de cartas ou epístolas, e elas equivalem a cerca de 35% de todo o conteúdo do Novo Testamento. As epístolas podem ser agrupadas em 2 blocos. Então nós temos, primeiro, aquelas escritas por Paulo, que vão de Romanos até Filemão, e segundo, aquelas que foram escritas por outros autores, que vão de Hebreus até Judas. Através delas, os apóstolos e escritores bíblicos mantinham um relacionamento intenso com diversas igrejas, ensinando-as tanto o conteúdo da fé quanto o modo de agir na sociedade. Embora, a princípio, Paulo e os demais escritores não tivessem em mente que eles estavam produzindo aquilo que seria depois o Novo Testamento, todos, de alguma forma, tinham a mesma convicção de que os seus ensinos, além de estarem em conformidade com aquilo que eles aprenderam de Jesus, deveriam ser assimilados e praticados pelos fiéis. Então, eles não sabiam por quanto tempo aquelas cartas iriam circular. Eles não tinham ideia de que nós, um dia, teríamos reunidos todas as cartas que Paulo enviou a Corinto numa carta, num livro chamado 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. Paulo não sabia como aquelas cartas alcançariam e chegariam até as pessoas. Mas ele sabia que aquela igreja precisava ser discipulada, quanto a quem era Cristo, quanto a o que eles precisavam saber a respeito de Cristo e também quanto ao modo de viver. Era realmente um discipulado. Olha, você pode viver assim, você pode comer isso, não pode comer aquilo, se abstenha daquilo, tudo bem se você não fizer, por exemplo, a questão do judaísmo, né, que era muito forte. Você não precisa ser judeu para ser cristão, você não precisa adotar as leis judaicas para então encontrar a Cristo. Tudo isso Paulo precisava ensinar. E os demais apóstolos e escritores do Novo Testamento também. Eles só não tinham ideia do que o Espírito Santo faria com aqueles escritos e de que forma estes escritos chegariam tantos anos depois, como acontece conosco hoje. Mas é claro que eles acreditavam que estavam sendo orientados e inspirados pelo Espírito Santo na tarefa de consolar, edificar e exortar a igreja através desse recurso tão importante que era as cartas. Sendo assim, da mesma maneira que as cartas escritas e enviadas alimentaram a fé, ofereceram caminhos e corrigiram posturas da igreja primitiva, elas também são necessárias e pertinentes a nós que vivemos no tempo presente, pois elas nos apresentam uma maneira de pensar e de se comportar que identifica o verdadeiro discípulo de Cristo. Aqui no nosso segundo auxílio teológico, nós temos um trechinho, né, do Berkhof, do Introdução ao Novo Testamento, no qual ele fala que, com certeza, os apóstolos tinham consciência da inspiração que estava sendo concedida pelo Espírito Santo a eles, porque eles não estavam escrevendo do que eles achavam que era a fé. Eles estavam escrevendo daquilo que o Espírito Santo os constrangia a entender que era a fé. Tanto que estes escritos continuam sendo
grande parte do ensinamento para as igrejas atuais. E quando o ensinamento dura tantos anos como tem durado este, e quando ele condiz exatamente com aquilo que nós estamos vivendo, é claro que nós não podemos achar que Paulo era tão inspirado assim, porque não vinha dele, era o Espírito Santo que estava usando Paulo. Quando nós olhamos de forma correta para a palavra de Deus, a gente consegue entender que não era Paulo, não era Pedro, não era João, não era Tiago, era Cristo, era o Espírito Santo que estava ali movendo neles a fim de que eles escrevessem todos em diferentes períodos, para diferentes locais, igrejas, mas um conteúdo que tinha o mesmo objetivo, fazer com que aquelas pessoas fossem discipuladas a fim de que elas se parecessem com Cristo, para que elas fossem salvas, para que através do exemplo delas, do testemunho delas, outras pessoas também aceitassem a Jesus, o evangelho continuasse crescendo e chegasse até nós. Quando Jesus fala aos discípulos que eles chegarão até os confins da terra, que chegará o momento, do evangelho atingir os confins da terra, eles não tinham ideia de que os confins da terra chegaria, por exemplo, até a América do Sul, porque a América do Sul ainda nem existia. Então veja a inspiração que tem as cartas do Novo Testamento. Elas estavam sendo escritas em um momento, em determinado período, para uma igreja X, para a igreja do primeiro século, mas elas foram usadas também pela igreja do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do 11º, do 18º século e também pela igreja do 21º século, que somos nós. Então esta carta, que já edificou tantas vidas, que já exortou tantas vidas, que já constrangeu tantas pessoas a transformarem os seus meios, as suas atitudes, os seus atos, em atos que agradam a Deus, elas continuam hoje com o mesmo objetivo, nos constranger à mudança, nos exortar, nos corrigir, nos consolar. Estas cartas não podem ser desprezadas. A palavra de Deus não é algo que a gente fala, não quero ler. Deveria, para nós cristãos, ser o nosso alimento diário. A gente não deveria, pensar, poxa, eu fiz tanta coisa hoje, eu estou tão cansado. A gente não deveria nem pensar se vamos ou não vamos ler a Bíblia hoje. Deveria ser a nossa primeira opção, a leitura da palavra. O nosso primeiro ato ao acordar deveria ser, eu vou dedicar um tempo ao Senhor, eu vou alimentar o meu espírito da palavra de Deus. Eu vou ler estas cartas, porque elas não foram escritas por acaso, elas chegaram para nós, porque o desejo de Deus é que nós sejamos discipulados por aquilo que ele inspirou estes homens a escreverem ao longo de 27 livros. Falando agora, do Novo Testamento. Vamos para o nosso terceiro tópico, cartas importantes para o nosso tempo. As últimas 8 cartas do Novo Testamento serão alvo de estudo durante todo esse trimestre. Normalmente, as cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas são chamadas de cartas gerais ou universais. Além dessas, nós também estudaremos a carta aos Hebreus. O termo cartas gerais, embora não seja bíblico, foi atribuído a partir do 4º século àquelas cartas que, além de não fazerem parte dos escritos de Paulo, possuíam como destinatários um público mais abrangente do que uma pessoa ou uma igreja específica. Vejamos alguns exemplos. Tiago traz saudação a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Pedro escreve ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Judas se dirige aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus protege. É bem verdade que essa regra também teve suas exceções, conforme podemos ver na carta de 2ª e 3ª João, cujos destinatários são a querida senhora e seus filhos e também o querido Gaio. A importância dessas cartas está no fato de terem sido inspiradas pelo Espírito Santo. Afinal de contas, nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas foram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Sendo assim, elas trazem ensinamentos que precisam ser obedecidos por todos os cristãos em todas as épocas. 1, 2, 3. As cartas bíblicas nos exortam acerca do problema do sofrimento, encorajam-nos a viver em obediência ao Senhor, nos ensina sobre como devemos perseverar na fé, além de nos instruir a sermos zelosos com a pureza e a vivermos a simplicidade do Evangelho. Você já parou para dar atenção a esse conteúdo bíblico? Deus tem uma mensagem poderosa para você em cada capítulo da Bíblia. Por isso, ao ler as Escrituras, abra seu coração e peça que o Espírito Santo fale com você. Amém? Então,
Então aqui neste tópico nós tivemos a explicação do porquê estas cartas se chamam de cartas gerais ou cartas universais. Elas foram escritas para um público mais abrangente e também não foram escritas por Paulo. Então, nós temos aqui um desafio, professor, de levar os nossos alunos à leitura, mas eu pretendo, nas próximas semanas, trazer aqui um vídeo bastante explicativo a respeito de um método de leitura da Bíblia que eu gosto bastante, porque eu acho que ele nos ajuda, principalmente quando nós não temos, por exemplo, uma Bíblia de estudo, que é um método de leitura indutivo da Bíblia, um método indutivo de leitura da Palavra de Deus. Através dele, eu consegui dar os meus passos mais longos quando eu li a Palavra de Deus, né, durante a minha adolescência, porque meu pai me mostrou esse método. Ele tinha uma Bíblia viva, que era de método indutivo, uma Bíblia bastante antiga, lá do início da década de 90, e ele me deu aquela Bíblia para que eu começasse a utilizar e entender as cartas bíblicas. E aprender a ler de forma indutiva, através desse método, assim, foi transformador para o meu desejo de ler a palavra. Então, eu vou gravar um vídeo aqui para o canal, mostrando como ensinar o método indutivo, como utilizá-lo na leitura, porque eu acho que será bastante útil para os nossos adolescentes. Assim eles conseguirão fazer uma leitura sem ficar cansado, enfadado, porque você lê marcando, você lê anotando os pontos principais. Por exemplo, quem escreveu Tiago, para quem ele escreveu, quando ele escreveu, em que período, qual era a mensagem principal. Todos esses conteúdos são importantes quando a gente encerra a leitura. A gente não deve, só ler a palavra de Deus, mas a gente deve ler entendendo o que ela está nos dizendo, entendendo por que o Senhor usou Tiago para nos falar esta mensagem. Por quê? Por quê? Porque está aqui esse texto. Então, saber disso, entender estes pontos da leitura da palavra de Deus, faz uma diferença enorme no nosso desejo de continuar lendo a palavra. Então, vamos aí nos dedicar para que a gente não só traga aulas bastante ricas, animados. Falar animado faz total diferença, ainda mais no domingo de manhã, para que os nossos adolescentes pensem, bom, deve ter alguma coisa de bom nessa carta, porque o meu professor está aqui falando, ele está falando feliz a respeito da carta aos Hebreus, ele está nos dizendo que tem ensinamentos que são válidos para nós, então vamos entender o que esta carta, tem a nos dizer. Vamos fazer a leitura do cronograma. É uma forma de nós incentivarmos os nossos adolescentes e também de nos incentivar. Porque às vezes a gente fica meio, poxa, eu vou ter que ler Hebreus. Às vezes você fala, eu tô aqui lendo Salmos, tô aqui aprendendo um pouquinho de Josué, mas vamos, nos dedicar mais ao estudo da palavra de Deus e a falar da palavra. Porque quando a gente chega na aula da EBD, a gente vai falar daquilo que nós entendemos. Não só do que a lição tem a nos dizer, porque às vezes é pouco que a lição tem a nos dizer, mas a gente vai falar daquilo que a gente sabe da carta aos Hebreus. Às vezes a gente espera que os nossos adolescentes falem, que eles comentem, mas eles não têm o que falar. Às vezes eles falam, já entendi tudo, eu já entendi, mas como eu nunca li, eu não tenho o que dizer sobre a carta. Agora, quando eles começam a ler, quando eles começam mas por que Tiago escreveu? De onde Tiago escreveu? Quem era Tiago? Então, todos estes detalhes que estão ali por trás, este pano de fundo da leitura bíblica, agregam a leitura, nos dá um motivo a mais para estudar, nos faz entender. Por exemplo, estamos aqui estudando carta, agora eu sei porque que Paulo fica se apresentando em todas as cartas, porque todos eles falam eu, fulano de tal, porque era o gênero carta, era a forma de se escrever carta naquele período. Então, professor, nós temos aí 13 aulas para fazer com que os nossos adolescentes descubram o prazer que é ler a palavra de Deus. Nossa, irmã Damaris, mais que objetivo mais amplo, difícil de se atingir. Não, realmente, não é fácil. Mas, por exemplo, eu fui muito atingida pelos professores que tive na minha adolescência. O meu desejo de dar aula, ele veio justamente porque eu tive excelentes professores que tinham tanto desejo de ensinar, que falavam de uma forma tão gostosa a respeito da leitura bíblica, que eu falei, quero ler também. Então, que a gente consiga este objetivo, colocar essa meta e tentar atingir. Tudo bem se a gente não conseguir, acontece. Mas vamos ter uma meta mais alta, colocar um objetivo maior. Eu quero que os meus adolescentes encerrem este trimestre lendo as 8 cartas. Vou fazer de tudo para que eles consigam ler juntamente comigo. E aí você vai se dedicar a isso, o Espírito Santo vai te ajudar, eu tenho certeza, e nós vamos ter cumprido a missão, a vocação que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não é só dar aula para a EBD, é mais do que isso. Nós estamos ensinando aos nossos adolescentes como ler a palavra de Deus, como esta carta faz sentido na minha vida hoje. Mais do que isso, eu estou mostrando a eles como conhecer a Deus, porque a leitura bíblica é a revelação de quem é o Senhor que nós servimos. Aqui na nossa conclusão nós temos o seguinte: as cartas foram e continuam sendo ótimos instrumentos de comunicação, pois além de compartilharem informações, elas também transmitem sentimentos e geram conexão entre as pessoas.
Hoje, além das cartas, nós temos as redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas à nossa disposição para compartilharmos experiências agradáveis, edificantes, consoladoras e exortativas. A comunicação é muito importante e nós devemos usar todos os meios de comunicação para compartilhar a palavra de Deus. Amém? Para nós encerrarmos, eu trouxe aqui, já falei da Bíblia NAA, que é uma excelente Bíblia como material de estudo para nós que somos professores da EBD. Eu também quero apresentar para vocês este comentário histórico-cultural da Bíblia do Craig Keener, tá? Aqui ele é o do Novo Testamento. Meus irmãos, este comentário é muito completo. Então, se você, professor, se sente talvez despreparado para lecionar a respeito das cartas gerais, você acha que falta conteúdo, falta embasamento, eu convido você a adquirir este material. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Os links que eu estou colocando aqui, eles são da Amazon. A Amazon é um lugar que eu compro livros, que eu faço a aquisição de livros de forma mais barata, mais econômica e também com frete grátis, porque eu tenho assinado ali o Amazon Prime. Então, se você também deseja ter acesso a estes livros, que são um pouquinho mais caros para a gente comprá-los em livrarias físicas, eu convido você a dar uma olhada na minha lojinha da Amazon. Eu vou deixar o link aqui embaixo para os irmãos, para que você tenha ali algumas dicas. Eu deixei várias pastas lá dentro da minha lojinha, com dicas de comentário bíblico, bíblias de estudo, livros para professores da EBD, e este comentário, que é fantástico, riquíssimo, também está lá disponível para os irmãos. Nós temos aqui, eu deixei até marcadinho, uma introdução às cartas do Novo Testamento. E eu fiz várias marcações, porque eu vou gravar um próximo vídeo falando especificamente da carta aos Hebreus. Como nós vamos falar de cartas específicas, eu vou sempre gravar o vídeo da carta que nós estaremos estudando naquela semana aqui para os irmãos. Então, provavelmente, até o final da semana, nós teremos aí um vídeo da carta aos Hebreus, e eu estou utilizando este material para fazer ali um roteiro para o meu vídeo. E olha, é um material muito, muito bom. Fica aqui a minha indicação para os irmãos. Lá na minha lojinha da Amazon, os irmãos vão ter acesso àquilo que eu tenho indicado a respeito de livros desde criancinhas. Eu falo bastante de livros lá no meu Instagram, de leitura. Então eu tenho ali uma pasta para livros para bebês, livros para crianças a partir de 3 anos, 5, 7 anos. Então os irmãos vão encontrar ali livros que nós, cristãos, podemos ler, que vão ser livros que não vão se chocar com a nossa cosmovisão, né? Que não vão... Às vezes você está lendo um livro e fala, nossa vida... Como assim esse livro, né? Uma teologia alternativa, falando de algo que nós não cremos. Então você pode ter ali acesso a livros, a materiais que eu tenho aqui em casa, livros que eu faço a indicação para os irmãos, sem nenhum custo adicional a mais. Comprando pelo link que está aqui embaixo, você me ajuda, eu ganho uma pequena comissão, mas não faz nenhuma diferença para você. Então você vai estar só me ajudando, me auxiliando no trabalho que eu tenho feito aqui no YouTube. Bom, estamos encerrando então a primeira pré-aula deste novo trimestre. Eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha um excelente trimestre, que ao longo deste trimestre você e os seus adolescentes possam mergulhar na palavra de Deus, possam ter experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, será um trimestre diferente. Ao final dele, eu espero, eu desejo que vocês estejam aqui nos comentários me contando que a classe tinha um número menor de adolescentes e que agora tem um número maior, que você tem adolescentes dispostos, sedentos para ouvir a palavra de Deus. Professor, ore pelos seus adolescentes, ore pelas suas aulas, não só prepara a sua aula, às vezes a gente foca tanto no conteúdo e esquece que o Espírito Santo é quem transforma. Nós somos o canal, quem é a fonte é Ele. Então permita que a fonte te capacite, que você possa falar, mas que seja o Espírito Santo te usando, que seja a sua boca, mas que seja as palavras que Ele colocar no seu coração. Não deixe que a sua aula seja apenas teórica, mas que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar. Enquanto você estiver falando, Ele vai trabalhando nas mentes, nos corações, convencendo os seus adolescentes daquilo que só Ele pode convencer. Amém? Eu espero que esta pré-aula possa te ajudar. Eu desejo que você tenha uma excelente aula no próximo domingo. Que seja uma aula diferente, que você fala, nossa, foi diferente de tudo que eu já fiz até agora. E se você, professor, estiver iniciando, se for a primeira aula que você vai lecionar, por favor, me conte aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de saber que nós temos novos professores sendo chamados pelo Senhor para assumir o papel da docência cristã. Deus abençoe, muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima aula.